Hoje nós vamos meditar e receber porção dobrada da força, da graça, da unção do Senhor, através da palavra dele no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Sabe, eu fico encabulada, apaixonada. Como que Deus é maravilhoso. Os nossos heróis da fé, os nossos heróis que nos inspiram com suas experiências registradas na palavra, eles eram pessoas como eu e você. Eram pessoas comuns, que tinham dificuldades, problemas, que enfrentavam perseguições, lutas. Gislaine, realmente hoje está difícil, eu já vi. A minha aqui foi difícil conectar. Mas então, queridos, eu admiro isso no Senhor. Ele não omitiu os erros, as falhas, os defeitos dos seus guerreiros. Ele deixou registrado os momentos de dúvida, de dor, de lamento, de queda. Ele deixou tudo ali. Qual seria a proposta de deixar registrado que os nossos heróis da fé eram pessoas como eu e você, sujeitas ao erro, sujeitas à queda, pessoas que choravam, que lamentavam? Isso é maravilhoso, né? E hoje nós vamos aqui pegar um momento de Davi. Eu amo a história de Davi, a experiência de Davi. Davi chega com os seus soldados, ele estava numa batalha com 600 soldados, um exército, né, gente? É muita gente. Termina uma batalha, ele pega ali os seus homens e volta para Ziclag, sua cidade. Ziclag é uma cidade que pertencia aos filisteus e que Davi recebeu depois de servir, de trabalhar para eles um tempo, quando ele fugia de Saul. Bem, vamos lá. Ziclag é como se fosse o quartel-general de Davi. Foi para a guerra, lutou, batalhou, amém, Giovânia? E agora ele volta para o seu quartel-general. Qual é a expectativa? Está cansado, né? Já estão assim há muitos dias fora de casa. Eu creio, eu imagino que quando voltavam da guerra, você vai observar que quando voltavam de uma batalha, de uma peleja, as mulheres saíam pelas ruas dançando, celebrando, tocando tamborins, festejando. Lembra lá? Quando Davi voltou de uma batalha e as mulheres cantaram, Saul matou seus milhares, Davi seus 10 milhares. Por ali você tem um pano de fundo, né? De como era o regresso, de como era a volta. Davi está cansado com seus soldados, volta para casa naquela expectativa. Vou ver as mulheres, naquele tempo, né? Era permitido ali a poligamia, ele tinha 2 mulheres, ele volta para casa com ela, com seus soldados, vai rever os filhos, vai rever os amigos, só que as coisas não acontecem como ele pensava. Ele foi surpreendido, aconteceu o inesperado. Sabe aquele momento que você está sonhando com uma viagem, com um emprego, com uma oportunidade, com uma mudança, planejou tudo, batalhou tanto, estudou, trabalhou, ajuntou um dinheirinho e de repente acontece o inesperado e acaba frustrando os seus planos. Isso acontece com todo mundo. Você está esperando uma coisa e surge um incidente, uma situação, né? E aí diz aqui que quando ele chegou não tinha festa, não tinha nada de pé, estava tudo detonado, sabe? Ele chegou lá, tinha tido um ataque, os amalequitas haviam atacado Ziclag. E não foi um ataque comum, não, incendiaram tudo. E levaram prisioneiros as mulheres, os jovens, as crianças e os idosos. Então Davi chega cansado da guerra, Davi chega cansado da batalha, ao invés de festa, de comemoração, de alegria, tá tudo queimado. Está tudo incendiado, tudo destruído. As mulheres não estão celebrando, as crianças não estão correndo pelas ruas. Os idosos não estão nas portas esperando os guerreiros chegar para contar suas histórias.
Geralmente, quando chega da guerra, há aquela expectativa. Eles vão contar para os amigos, vão se reunir, vão falar como foi. Não é isso? Davi chega e não tem nada disso. Não tem a cidade, não tem idosos, não tem as mulheres e não tem as crianças. O inimigo não matou, mas levou preso. O inimigo não matou, mas levou cativo. Sabe aquela situação? Olha, aconteceu um problema, uma dificuldade, e o inimigo levou meu filho para as drogas, levou meu filho para o mundo do crime. Eu tenho notícia do meu filho, mas é uma vez ou outra, porque ele foi roubado de mim. Ele foi tirado, minha filha foi tirada de mim. Se envolveu com uma pessoa e hoje ela está morando com essa pessoa, ela apanha, ela é agredida constantemente. Sabe, muitas vezes somos saqueados, casamentos saqueados, empresa saqueada, vida familiar saqueada, emoções saqueadas. Não entra para matar, mas captura, rouba, leva. E aqui está dizendo que aconteceu com Davi. Não mataram suas mulheres, não mataram suas crianças, não mataram seus idosos, mas levaram, tomaram dele, levaram embora e destruíram tudo, levaram os bens. A palavra do Senhor diz que quando Davi encontra tudo tomado pelo fogo, um prejuízo enorme, os amalequitas atacou. A Bíblia diz que Davi e seus soldados choraram em alta voz. Choraram até não ter mais força para chorar. Está lá em 1 Samuel, capítulo 30. Homem também chora. Os heróis também choram. Davi chorou até não ter mais força para chorar. Não foi só ele, não. Está no plural. Davi e seus soldados choraram até não ter mais força para chorar. Só quem já chorou até perder a força sabe o que é essa dor. Só quem já chorou até dormir, só quem já encharcou o travesseiro, quem chorou debaixo do chuveiro, só quem chorou escondido, só quem chorou até enfraquecer sabe o que é isso. Desespero, agonia. Queridos, nós podemos passar por esses momentos. Jesus chorou. No Getsemane ele pediu: Pai, se puder, passa de mim esse cálice. Nós podemos viver momentos de medo, de angústia, de desespero. Eclesiastes capítulo 3 fala que há tempo de sorrir e tempo de chorar. Todo mundo tem aquela fase, aquela etapa, aquele momento que foi saqueado, que foi roubado, que foi atacado. Todo mundo tem aquele momento que ele chora até não ter mais força para chorar. Chora de tristeza, chora de medo, chora de desgosto, de depressão. Chora porque está diante de uma situação que não tem como resolver. O problema está ali, a situação é difícil e a pessoa não tem o que fazer a não ser chorar. E choraram. 200 homens ficou para trás, porque estavam cansados. Ali com ele, naquele momento, tinha 400 homens. Você consegue imaginar? O choro, o lamento, o desespero desses guerreiros, olhando tudo queimado, sentindo a falta das pessoas que amava, imaginando onde elas poderiam estar, o que poderia ter acontecido. Você já viu uma mãe ou um pai que não tem notícia do filho, que sumiu, que desapareceu? E ele chora no Natal, no Dia das Mães. Como é que aquela pessoa está? Será que está comendo? Será que está dormindo? Será que está se alimentando? Você procura saber notícia? Você procura saber se está tudo bem? Mas aquela vida foi raptada, foi sequestrada e você não tem recurso, não tem meio de mudar a situação. Quem já não passou por isso, querido? A dor, o desespero, a tristeza de saber que a situação precisa ser mudada, resolvida, mas que você não sabe como. Já tentou de tudo, te pegou de surpresa, te pegou desprevenido.
Não era o que você planejou, não era o que você sonhou, não era o que você esperava. Os seus planos eram outros, mas foi saqueado. O inimigo entrou e tomou. E choraram muito. Se um homem chorando já é doloroso, imagina 400 homens e Davi chorando e lamentando. A Bíblia diz que Davi ficou profundamente angustiado. Vai lá no dicionário e olha a raiz da palavra angústia: aflição, tormento, perturbação, desespero. Só que tem um detalhe: tá vindo outra cacetada, tá vindo outra pedrada. Porque quando você enfrenta um problema, uma luta, uma dificuldade, mas você tem onde se apoiar, você tem amigos, você tem seus soldados, você tem suporte, você tem onde escorar, aí fica mais tranquilo. Porque eu tô aqui chorando, mas tem mais 400 comigo, eu não tô sozinho, né? Só que aí os soldados de Davi se viraram contra ele. Além da dor, além do prejuízo, além do peso, além do cansaço, além do desânimo, além do desespero, ele está chorando, está sofrendo e de repente ele começa a observar que aqueles homens começaram a murmurar entre si, aqueles homens começaram a reclamar e ele percebe que o olhar daqueles homens mudou. O olhar mudou, já não é admiração, já não é submissão. O olhar agora é de acusação. O olhar agora é de ira, é de raiva, é de ataque, é revolta, é descontrole. É quando os espíritos malignos entram, interferem e colocam a situação ainda pior. É quando você já está enfrentando um problema e vem outro. É quando a coisa já está difícil, você não está aguentando e surge uma outra situação mais comprometedora, mais complicada, mais pesada. E você fica sem saber o que eu faço agora. Mais um tombo, mais uma pedrada, mais uma dor, mais uma decepção. O que eu faço agora? Eu fujo, eu corro, eu argumento, eu enfrento, eu grito, eu brigo. Não. A Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Eu admiro demais Davi, porque ele consultava o Senhor antes da batalha e depois da batalha. Ele tinha tudo aqui para desesperar. É doloroso, querido. É muito difícil. É muito difícil quando você está custando para lidar com uma situação. Você está se arrastando, você está tendo dificuldade. Não está fácil, você tira força de onde não tem. Vem um problema, vem outro e vem outro. E tá tudo bem. Tá tudo bem porque você ainda tem a família, você ainda tem os amigos. Você não tá sozinho. E de repente, quando ele olha à sua volta, os soldados transformaram o semblante. Os soldados mudaram com ele. E agora, além de ver a cidade queimada, além de ver os bens saqueados, além de não ter os filhos, além de faltar esposa, de não ter os idosos, agora os próprios soldados que estavam com ele, que sabe que ele não tinha culpa, foi um incidente, foi uma situação inesperada, e agora até os seus soldados se viraram contra ele. Não tem, querido, não tem quem dá conta. Não tem quem dá conta. Você está custando para ficar de pé. Você está custando para dar conta. E agora os seus se viram. E aí ele fala, Davi, viu, Laodiceia? 1 Samuel, capítulo 30, tá? Nós estamos, Laodiceia, olhando o momento em que Davi volta da guerra com seus 600 soldados e a cidade está queimada, as mulheres foram levadas pelo inimigo, os idosos, as crianças. Davi chora, a Bíblia diz que ele chora até não ter mais força para chorar e os seus soldados se viram contra ele, querendo apedrejá-lo.
Passando aí para quem chegou, né? Quem conseguiu se conectar agora. E aí ele vai e busca o sacerdote, ele consulta o Senhor. Pronto, vamos aprender mais uma. Primeiro, Provérbios 25, 28. Uma pessoa sem domínio próprio é como cidade sem muro. Ele é o chefe. Ele é que comanda. Ele é o líder do exército. Ele podia pegar a espada, ele podia gritar, ele podia argumentar, ele podia usar a sua autoridade. Mas o que ele faz aqui? Ele busca força no Senhor, sabe? Tem hora que discutir piora. Tem hora que tentar argumentar é pior. Tem hora que quanto mais você mexe, pior fica. Davi percebeu. Era 400 contra 1. Homens feridos, machucados, desesperados, angustiados porque não sabiam aonde estavam suas mulheres e seus filhos. Se Davi vai enfrentar, a coisa complica. Tem hora que é melhor ficar com a paz do que com a razão. Não é isso? Ah, não, mas eu tenho razão. Não é isso, não. É melhor. Deixa quieto, deixa pra lá. Fica com a tua razão que eu fico com a paz. Davi ficou com a paz. Davi foi no sacerdote e consultou o Senhor. Ah, se nós fizéssemos isso o tempo todo, hein? Não. Primeiro a gente age e reage. Primeiro a gente tenta resolver. Primeiro a gente grita, a gente briga, a gente chora, a gente questiona, a gente argumenta. Depois, quando não tem mais jeito, a gente vai no sacerdote e consulta o Senhor. Oh, meu Pai, que lição maravilhosa. Se nós parássemos aqui, para mim, já estava bem feito. Porque no meio dessa rebelião, no meio dessa confusão, no meio dessa luta, a decepção, querida, a dor é muito grande. Porque, olha, tá tudo queimado, tá tudo destruído, esposa não está aqui, filhos não estão, os nossos idosos queridos não estão. E de repente ele olha, os próprios homens se viraram contra ele. Oh, amado, a dor é muito grande. A dor da expectativa frustrada, a dor da decepção, da traição. Só quem foi traído por um amigo, por um companheiro, sabe o que é isso. Você faz tudo direitinho e ainda assim você sai no prejuízo. E aí ele consulta o sacerdote. Vamos aprender isso aqui? A gente precisa aprender. Eu não estou pregando para você, eu estou pregando para mim também. Eu estou ministrando para você e para mim. O Espírito Santo está me ensinando e muitas vezes me confrontando na palavra do Senhor. Alto lá, alô, opa, ó. Você primeiro discute, você primeiro argumenta. Você tenta provar, você tenta resolver. Você usa de justiça própria. Não! Vai consultar o Senhor. Como consultar o Senhor? Eu não posso perder meu tempo orando, nós poderíamos dizer isso. Vão matar as mulheres, vão matar as crianças. Ele para e vai consultar o Senhor, sim. Nos piores momentos. No momento da dor, no momento da dificuldade, no momento da luta. No momento do desespero, da perda, do prejuízo, da revolta, da rebelião. Ao invés de ir no embalo, ao invés de entrar no meio do grupo, ao invés de fazer parte da manifestação, vou consultar o Senhor. Senhor, eu vou e eu fico. Peraí, pastora, como assim? São os filhos, esposa, é o povo dele, não precisa nem consultar, precisa sim. Porque o Senhor pode falar assim, ainda não. O Senhor pode dizer, ataque pela direita ou ataque pela esquerda. Quando você consulta o Senhor, você tem a convicção de que o final da história foi Ele que determinou. Vamos lá? Olha o que ele pergunta para o Senhor, aprendendo com Davi. Senhor, eu devo perseguir esse bando de invasores? Eu vou alcançá-los? Senhor, eu vou ou não? Porque, Senhor, eu posso ir lá, lutar, guerrear, né? E não dá em nada, não dá resultado. E o Senhor responde,
O Senhor responde para Davi: persiga-os, vai Davi, pode ir. Levanta, pega os teus soldados, pega os teus homens, porque é o que você tem, né? Ele podia dizer: Senhor, com eles não. Tá vendo o estado? Olha o estado do meu exército. Tudo desmaiado, tudo desanimado, tudo morrendo, tudo arrastado. Não tem força, não tem ânimo para nada. Senhor, como que eu vou enfrentar o inimigo com um bando desse? Como que eu vou arrancar todo esse povo das mãos do inimigo com esse bando raquítico que eu tenho comigo? Esses soldados moles estão desanimados, cansados e rebeldes. Como que eu vou fazer isso? E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor fala: vai lá, Davi. Você vai alcançá-los e vai libertar os seus prisioneiros. Tranquilo. O inimigo se levantou, o inimigo tentou te perseguir, os seus se levantaram contra você, a guerra está difícil. E aí o Senhor fala assim: pega o que você tem e vai, porque eu vou te dar a vitória. Tranquilo, vai, porque ele vai arrumar um jeito de te dar a vitória. Eu me lembro de uma vez que eles estavam indo para uma peleja e o Senhor deu um comando e falou assim: olha, não façam nada até ouvir o som das amoreiras, o vento balançando as amoreiras. Aí o Senhor falou assim: quando você vê o vento balançando as amoreiras, aí você pode ir, porque eu já fui na sua frente. Fica fácil, querido. Fica fácil ir para a guerra. Fica fácil ir para a guerra quando você sabe que o Senhor está na sua causa. Fica fácil lutar, fica fácil batalhar quando você percebe que o Senhor está contigo. Fica fácil enfrentar a dor, dificuldade, o problema, quando o teu apoio está no Senhor. Quando você é sustentado e orientado por Ele. Tá difícil, querido, tá muito difícil para todo mundo. Agora o Senhor manda Davi reagir. Ah, peraí, Senhor. Peraí, vamos devagar, vamos com calma. Eu acabei de sair de uma batalha. Eu chego na minha cidade esperando festa. Roubaram nossas mulheres, nossas crianças, nossos idosos. Agora, para piorar, os que eram amigos, os meus soldados, o meu exército se vira contra mim, armando me matar, armando me apedrejar. Eu vou consultar o Senhor e o Senhor fala para eu ir lá com essa turma aqui de rebelde. Querido, é o que ele tinha, sabe? Tem hora que você vai ter que usar as armas que tem, os recursos que tem. Mas, tendo a convicção que se eles falharem, o Senhor é contigo. Recomeçar quantas vezes for necessário. Lutar quantas vezes for necessário. Uma guerra pode durar 100 anos. Ele saiu de uma batalha e estava partindo para outra. Não teve tempo de descansar. Não teve tempo nem de comemorar aquela batalha, já estava partindo para outra batalha. Talvez você esteja nessa aí, né? Acaba uma batalha e vem outra. Acaba uma luta, vem outra. Não dá tempo nem de respirar. Não dá tempo nem de reagir, nem de se levantar. Ai, pastor, eu acabei de sair de uma situação constrangedora, de enfrentar um problema e agora vem outro. Querido, é a vida. A vida é assim. A única forma que nós vamos conseguir vencer ou enfrentar, porque algumas batalhas nós perdemos, é tendo a convicção que consultou o Senhor e que Ele estava no comando, na direção. Não negocia a tua unção. Não negocia a tua intimidade com Deus. Não negocia consultar o Senhor em qualquer situação. Vamos lá? O Senhor fala para ele: pode ir, Davi, vai lá, Davi. Vai cansado, vai abatido, vai aflito, vai com esses homens que parece que estão do teu lado, mas não estão. Vai, Davi. Pega o que você tem e vai, porque você vai alcançá-los. Vamos lá? Davi tinha 600 homens. 200 ficaram no ribeiro lá por perto,
porque estavam cansados demais para prosseguir. Davi segue para perseguir o inimigo com os 400, que não são muito amigos não, porque viraram a casaca, né? Na hora da dificuldade se viraram contra ele. Só quem já foi traído ou decepcionou com um amigo, com um colega de trabalho, sabe o que é isso, certo? Só que tem um detalhe. Ele não consultou o Senhor? O Senhor não falou para ele ir? Que ele ia conseguir alcançar os inimigos? Mas deixa eu te contar uma coisa. O Senhor foi na frente. O Senhor foi na frente. Quando você consulta o Senhor diante da luta e da dificuldade, o Senhor, quando fala, vai filho, vai lá, segue em frente. Não temas, porque eu sou com você, eu estou indo, eu te tomo pela tua mão, eu te seguro, eu te sustento, eu te ajudo. Pode ir, porque ele tem um plano. Ele tem uma estratégia. Agora, pega essa aqui, gente. Pega essa aqui que é forte, tá? É forte. Ele consultou o Senhor. Ele confiou na palavra do Senhor. Ele sabia que emocionalmente os seus soldados estavam inquietos e perturbados. Ele sabia que ele só podia confiar no Senhor, porque se dependesse daquele bando que estava com ele, eles tinham apedrejado ele. Mas olha o que acontece no meio do caminho. Não lê agora não, depois você lê, que agora você vai ficar curioso. No meio do caminho, Davi está indo com seu exército de 400 e eles encontram no meio do caminho um egípcio, um homem fraco, abatido, muito fraquinho. Eles pegam aquele homem e dá alimento para ele, dá água, dá pão e começa a interrogar aquele homem. Começa a perguntar para ele, quem é você? De onde que você veio? Como que você veio parar aqui? Espera, Davi está com a família lá na frente, capturada pelos amalequitas. Davi para com seu exército para acudir um único homem. Por aí você vê o coração. Mas vamos lá no detalhe? Ele pergunta para ele quem ele é. E o que ele descobre, igreja? Que aquele homem que ele está alimentando, está no meio do caminho, está fraco e abatido, era um egípcio, servo de um dos amalequitas, que passou por ali depois de capturar as crianças e as mulheres. Davi pergunta para ele qual que é a história dele. Ele fala, olha, eu estava com o meu senhor, é um bando de amalequitas, e eu adoeci, eu passei mal, eu fiquei doente há 3 dias e meu senhor me abandonou aqui. Espera, há 3 dias atrás, Davi estava chegando em Ziclag. Há 3 dias atrás, agora, esse homem que estava junto com o bando que roubou a família de Davi, está no meio do caminho, abatido, fraco. Davi para, alimenta aquele homem e pergunta para ele, olha, onde que eles estão? Aquele homem contou para ele dos ataques que o bando fez, né? E Davi fez um acordo com ele, me leva. Você sabe onde que eles estão? Você sabe onde que eles estão acampados? Para onde que eles foram? E aquele homem mostrou e contou para Davi. Olha que coisa incrível. O homem adoeceu. O patrão dele deixou ele, o senhor dele, deixou ele no meio da estrada e seguiu em frente. E quem encontra com ele? Davi. E o que Davi quer? Saber para onde que o bando levou a família. Olha como que Deus entrou. Olha como que Deus interfere. Olha como que Deus intervém. E aí ele mostra aonde os amalequitas estão. Davi chega no campo onde os amalequitas estão fazendo o quê? Festa. Comendo, bebendo, festejando pelos bens que haviam adquirido através de Davi. Quantas vezes o inimigo celebrou com aquilo que te roubou? Quantas vezes o inimigo te saqueou, te tomou alguma coisa e celebrou e fez festa com aquilo que era seu e o inimigo tomou? E agora aqui, Deus entrega para Davi o inimigo, mostra onde ele está,
como ele está. E a palavra do Senhor diz, gente, que Davi, fortalecido no Senhor, atacou os amalequitas e recuperou tudo o que ele levou. Deus usa quem ele quer e como ele quer. Se você consultar o Senhor, se você depender do Senhor, fica tranquilo. Continua na batalha, continua na peleja, porque ele vai levantar um meio para te auxiliar. Não desanima, não se entregue, não desista. Pastor, eu desisto. Eu perdi tudo. Nessa crise, nessa dificuldade, eu perdi tudo, eu estou a zero. Recomeça. Vai chorar? Vai lamentar? Vai. Ô, querido, vai sentir dor? Vai. Tem hora que a gente chora até não perder a força? Tem momentos que a gente chora até engasgar, até dormir, até dar dor de cabeça, até os olhos ficarem empapuçados, inchados. Mas não pode ser o tempo todo. Chega uma hora que você tem que se levantar, consultar o Senhor, falar assim, agora, Senhor, como que eu recomeço? Como que eu recomeço? O que eu faço? E tem mais aqui, ó. Quero dizer isso para você. A força, a estratégia, a atitude, a ação de Davi veio porque ele consultou o Senhor. Então vamos lá? Vamos entender isso direitinho? Pronto. Um problema. Qual o problema? A cidade incendiada. Qual é a situação dos soldados cansados e esgotados? Eles não esperavam por aquilo. Eles foram surpreendidos. O corpo já tinha relaxado. A mente já tinha relaxado, porque eles achavam que agora era só comemorar e festejar com os despojos da guerra. E são surpreendidos, porque, peraí, não, vai descansar não. Tá vindo outra batalha aí, tá vindo outra luta aí. Se você não buscar força no Senhor, você vai se entregar, você vai desistir. Então a gente vê o quê? Que se Davi fosse olhar o seu bando, ele teria sido apedrejado mesmo. Mas quando ele percebeu que a coisa estava séria, que o trem estava feio para o lado dele, ao invés de discutir, de debater, fica com a razão, eu fico com a paz, eu vou consultar o meu Senhor. Consultou o Senhor, Deus armou um plano, uma estratégia, e Davi conseguiu resgatar tudo de volta. As mulheres, as crianças, os idosos e os despojos dos amalequitas. Ainda pegaram tudo que era deles. Ele voltou melhor do que quando ele foi. Se ele tinha muito, ele voltou com o dobro. Por quê? Porque o Senhor estava naquela guerra com ele. Queridos, nós vamos terminar e vamos orar. E é uma frase que eu sempre falo para você nas nossas lives. Nenhuma tempestade é eterna. Nenhuma tempestade dura para sempre. Ela tem um tempo. Mas eu posso te falar mais ainda. Essa guerra, essa luta, essa peleja, ela pode ser mais breve do que você imagina. Ela pode passar mais rápido do que você pensa. Tem adversários, tem inimigos que só não tombaram ainda. Porque nós ficamos chorando e lamentando o tempo todo. E vai ter momentos que você não vai estar dando conta. Vai ter momentos que você só quer sentar, chorar, dormir, que você quer apagar, você quer desistir, você não dá conta. Vai ter momentos que você vai querer parar e vai falar, Senhor, eu estou no meu limite, Senhor, eu não dou conta. Senhor, eu não tenho mais força. Senhor, eu não sei mais o que eu faço. E o Senhor vai dizer, filha, ainda tem outra batalha pela frente. Levanta, fica firme, porque eu vou com você, você não vai sozinho. Eu vou te dar uma estratégia, eu vou te sustentar. É difícil, sim. É difícil o filho viciado, é difícil o marido desaparecido, perdido, é difícil a esposa enferma, é difícil o desemprego, a falência, a crise, é difícil. Não tá fácil. Eu coloquei hoje de manhã e até falei sobre o banner que eu fiz e os meninos estavam rindo de mim hoje. Que eu falei, pronto. Saímos na rua e percebemos que taparam a nossa boca. E agora
monitoram, limitaram nossos passos. Eu falei, Senhor, eu vou guardar meu coração rapidinho, porque estão querendo roubar minha paz. Estão querendo roubar meu coração. Ah, querido, ore ao Senhor. Busca o Senhor. Pastora, eu vou desistir. Pastora, eu não dou conta mais. Pastora, eu não vou prosseguir. Para com isso. Para com isso. Pastora, eu fui injustiçado. Eu fui atacado. Eu fui surpreendido. Eu desisto. Para, consulta o Senhor. E observe que tinha um sacerdote. Ele foi até o sacerdote. Nesses dias de crise, há mais de 50 dias que estamos juntos. Eu falo lá no grupo da nossa comunidade. Se precisar, marca. A gente conversa online, mas não fica sozinho. Sabe por quê? Já tem muita gente ficando para trás. Daqueles 600 de Davi, 400 foram com ele. Mas 200 estavam tão cansados que eles ficaram na beira do rio, que eles não deram conta de ir para pelejar, de lutar. Eles não deram conta. Eles estavam no limite deles. Mas sabe, quando você para no meio do caminho, você perde a oportunidade de comemorar a vitória. Quando você recua, quando você retrocede, a Bíblia fala no livro de Hebreus que Deus não tem prazer nos que retrocedem. Você perde muita coisa. Você perde o testemunho. Você perde a intimidade. Você negocia a oportunidade. Querido, não é fácil. Viver nesse mundo não é fácil. E mais, é aquilo que eu sempre falo para você. A vida é injusta. Porque se a vida fosse justa, o Senhor não teria deixado um advogado para advogar a nossa causa. E um advogado bom, que nunca perdeu uma causa. E quando a situação está difícil, está complicada, nós temos um justo juiz, lá no Salmo 7. Então temos um justo juiz, temos um advogado, temos uma testemunha fiel, que é o Espírito Santo. Estamos salvos. Seja qual for o problema, seja pecado, seja luta, seja dificuldade, eu vou comparecer diante do juiz. Vou levar minha testemunha fiel e vou levar comigo meu advogado. E eu tenho certeza que eu terei vitória. Amém, queridos? Eu falei de manhã que quando você perde uma parte da palavra, é como se você tivesse todos os ingredientes de um bolo maravilhoso, mas de repente não tinha ovo, não tinha leite, você fez com o que tinha, mas não ficou tão bom. Ficou bom, mas podia ser melhor. Essa live, ela fica salva lá no meu YouTube, Pastora Janete Menezes. Facebook fica salvo. Volta lá se você perdeu. Pega tudo. Pega todos os ingredientes, que a receita é melhor do que você imagina. Porque o Espírito Santo é fiel. Porque a obra de Deus é completa. Amém? Então, eu quero hoje deixar aquela musiquinha para você, né? Aquela musiquinha maravilhosa, 1 minuto para você respirar e orar. Amém? 1 minuto para você interceder. 1 minuto para você. Respira. Não se entregue, não renuncia. Fica firme. Consulta o Senhor e vai atrás. Busca a sua vitória. Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo. Aleluia, Jesus. Bendito é o nome do Senhor. E tudo que você precisa fazer é respirar. Respirar. Tem coisa melhor do que descansar no Senhor? Respira. Eu vou atar essa ferida. Eu não posso te perder. Eu recebi ordem do general e ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. Aleluias. E eu não tenho nojo de você. Não é porque foi atingido que bom soldado não é. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor nessa noite aqueles que, como Davi, foram surpreendidos por uma situação,
por um problema, por uma dificuldade, por uma enfermidade. Aqueles que já não estão aguentando mais lutar ou pelejar, estão se sentindo fracos e abatidos. Aqueles que tinham planos, que tinham projetos e foi tudo por água abaixo. Aquele que foi atacado inesperadamente pelo inimigo, pelo adversário. E para completar, aqueles que ele pensava estar do seu lado, querem apedrejá-lo ou só assistem de longe para ver se sobrevive ou não. Pai, nós colocamos cada vida diante do Senhor. Os teus Davi, Senhor. Aqueles que já não têm mais em quem se apoiar, já não têm mais onde se apoiar. Estão fracos, confusos, perdidos, com medo. Senhor, nós colocamos cada pessoa diante de Ti. E vimos aqui, Senhor, na Tua palavra, que diante da maior dificuldade, do maior problema, se consultarmos o Senhor vai nos dar a palavra final. Persegue ou não. Vai atrás ou fica. Renuncia. A resposta vem do Senhor. A palavra do Senhor diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E nem sempre a resposta que o Senhor tem para nós é a que nós gostaríamos de ouvir ou receber. Ah, Deus. Mas ai de nós se não consultarmos o Senhor. Que possamos aprender com a Tua palavra e crescer, Pai, amadurecer. Chega de crentes, de cristãos melindrosos, religiosos, pessoas que só reclamam, só murmuram, que não pensam, que não raciocinam, que não tem sabedoria, não tem discernimento, não tem sensibilidade, não tem inteligência. Chega de irmos no meio da multidão, Pai, como esses 400 soldados que se deixaram inflamar, influenciar, se contaminar e se viraram contra o seu comandante, Deus. Ajuda-nos a fazer como Davi nos ensina, Pai. Ao invés de lutar e de argumentar, de batalhar para ter razão, que possamos escolher a paz. E a paz é no Senhor, entrar no Teu descanso. Descansar no Senhor, manter o equilíbrio, manter o domínio próprio, mesmo diante do ataque da adversidade. Nós Te louvamos por essa palavra tão preciosa, tão esclarecedora, tão fortalecedora. Nós Te louvamos, Pai. Te louvamos porque vimos aqui na Tua palavra, tem momentos que é de choro, tem momentos que é de dor, que é de perda, que é de decepção, mas em todos os momentos o Senhor está conosco. Senhor, há mulheres, a mãe, a esposa, que perderam filhos para o adversário, filhos que estão nas drogas, filhos que ficam dias fora de casa, filhos que desaparecem, filhos que não dão mais nenhuma satisfação. Há casais que estão se perdendo, que estão sendo saqueados emocionalmente. Há empresários, Pai, há trabalhadores que foram saqueados nesses meses de pandemia, de crise na nação. Pessoas, Senhor, que já choraram até não ter mais força para chorar. Talvez nesse momento estão desesperados e não vê saída. Mas quando olhamos para a Tua palavra, entendemos e percebemos, discernimos que tem jeito, tem escape, tem saída e precisamos consultar o Senhor. Nós ordenamos a tudo que não presta e que não provém do Senhor, que bata em retirada e que se tiver que ter batalha, que o Senhor dê estratégia, que o Senhor dê direção, que o Senhor ilumine o nosso entendimento e nos oriente quanto aos recursos, as armas a usar e que possamos entrar no Teu descanso em todo o tempo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, querido. Estamos chegando aí ao finalzinho, né, da nossa live. Amanhã a gente está de volta. Deixa eu colocar uma música para você, para fechar. Amanhã a gente está de volta às 11h45, né? A gente vai estar aí junto,
ouvindo a palavra. E preste atenção, sejais praticante da palavra e não apenas ouvinte. Quando a palavra de Deus é exposta para nós, não é para a gente ouvir, seguir em frente e continuar do mesmo jeito. Cada palavra traz uma resposta, traz uma direção. Cada palavra que o Senhor envia traz uma revelação. E a revelação de hoje qual foi? Tá difícil? Tá doendo? Tá complicado? Você não sabe o que fazer? Tá só perdendo. Consulta o Senhor e deixa Ele te conduzir. E quero deixar uma outra palavra para você, que não tem comorbidades, que não tem mais de 60 anos, ou que não tem possibilidade de estar reunindo mais do que nunca. Se você pode, não estamos quebrando decretos, se você tem saúde, se você pode estar reunido com a congregação, receba a força da congregação e dê força, viu? Esteja orando pela minha vida, né? Pela minha voz, que hoje me falaram, faz uma só. Eu falei, não posso. A hora do almoço a gente alimenta o nosso espírito e à noite também. Então a gente vai tomando água e vai, fazendo. Amém, queridos? De manhã eu mostrei. Você viu minha gente? Canequinha que a Cris me deu. Olha que linda. Tem jeito, tem escape, tem saída, tá? Depois eu deixo lá para você encomendar a sua lá com a Cris. Amém? Vamos orar, gente. Vamos terminar. Aliás, vou deixar uma musiquinha para você. Deus te abençoe. Até amanhã, às 11h45. Fica firme, tá? Fica firme, porque a vitória é nossa. Amém? Há poder no nome de Jesus. Até amanhã, 11h45. Há poder no tempo a sós com Deus. Há poder no Sim, Sheila. Toda palavra traz resposta. Obrigada, diz linda, né? Cadeias quebrar, Amém, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Pode pedir a Cristiane, Vera. Nome de Jesus. Olha que linda. Há poder no nome de Jesus. Ei, Alessandra, Deus te abençoe. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Cadeias Jesus. quebrar, cadeias quebrar. Rejane tá aí. cadeias Precisar de oração, procura ela. Também, Sibeli, também te amo, viu, querida? Deus te abençoe. Tchau, gente. Até amanhã, 11h45. Fica firme. Fica firme, tá?